Meus irmãos, a paz do Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero magnificar os céus por mais uma vez estar aqui neste lugar, poder ser um canal de bênção para a vida de cada um que está neste lugar. Deus abençoe mais uma vez o pastor Edson, sua digníssima esposa, sua casa, sua família, toda a equipe de obreiros, obreiras, enfim, a todos aqueles que vieram a essa casa, uma quinta a qual o Senhor preparou para que nós viéssemos a este lugar e recebesse algo da parte dele. Eu sou muito de observar no ambiente do culto e eu presenciei aqui, de fato, a presença de Deus aqui neste lugar. Eu estou muito feliz porque o Senhor já se faz presente e a manifestação do poder dele é muito grande nessa casa. Eu vinha falando com Deus dentro do carro e eu falei: Deus, me dá uma palavra para que eu possa transmitir a sua igreja. E o Senhor gerou uma palavra no meu coração. Só que antes de pregar a palavra, eu quero cantar o louvor junto com os irmãos. O louvor que todo mundo sabe, amém? Coloca cantado mesmo, tá, gente? Cantado. Consolador. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão, porque eu aprendi uma coisa: o louvor é uma preparação para que a gente venha receber a palavra. Deus quer preparar nossos corações. Deus vai falar muito através desse louvor. Eu queria que você cantasse junto comigo. Feche seus olhos, pega na mão do seu irmão. Eu queria que você cantasse com a alma. Pode aumentar a voz. Isso. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Canta mais alto, ó. Consolador, mora em mim. Se tu vazio quando estou longe de ti, perdoa o meu coração. Canta com a alma. Às vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Deus está falando com alguém aqui. Seus frutos se fazem viver. Eu estou sentindo a tua presença, Jesus. Consolador, não sai daqui. Se o peito dói, minha alma chora, sinto sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Agora rasga o coração, ó. Perdoa o meu coração.
E às vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Se os frutos me fazem ver. Quando minha alma se cansou, quando meu coração o meu consolador fiel, consolador. Mais alto, ó. Declara para ele aí. Eu sei que está doendo. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nessa casa? Levante as suas mãos ao alto. Levante as suas mãos ao alto. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Já estou vendo gente chorando, se alegrando na presença dEle. Ele está dizendo, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Eu sou o teu consolador. Oh, aleluia. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 3. Segunda Reis, capítulo de número 5, verso de número 3. Obrigado, Jesus. Que diz assim: e disse esta a tua senhora, antes que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu vou contar até 3 e você vai ler esse versículo em voz alta, amém? Tem no telão aqui, tá? Se os irmãos quiserem acompanhar, que é a mesma tradução. Vamos lá? 1, 2, 3. E ele o restauraria da sua... Se assente glorificando ao Senhor. Preste atenção no que Deus tem para nós aqui. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós, que fala a respeito de um moço por nome de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Um homem muito respeitado pelo rei daquela época. Se você observar bem, o texto vai dizer que por meio de Naamã, o Senhor, ele deu vitória ao povo sírio.
O interessante é que o texto mostra a dedicação que Naamã tinha para com o exército que estava nas tuas mãos. Para Naamã chegar aonde ele chegou, carregado uma patente alta, chefe do exército, ele teve que passar alguns conflitos na tua vida. Ele teve que passar algumas adversidades no meio da sua caminhada. E não foi fácil Naamã superar as adversidades que ele enfrentou no meio da sua jornada. Carregar uma grande responsabilidade não foi fácil para ele. Só que Naamã rompeu os obstáculos, as dificuldades, e ele chegou em alguns patamares que muita gente naquela época queria chegar. Só que o interessante é que este Naamã agora está liderando um exército em extremo. Então a total confiança do rei está nas mãos de Naamã. Só que se você observar bem o texto, você vai ver que a maior preocupação de Naamã estava sempre ao lado de fora. Naamã se preocupava com o rei, com o seu país, com o exército, com a sua família, e esquecia de se preocupar com aquilo que é prioridade na vida do ser humano. Então Deus observa a história de Naamã. Deus vai observando cada detalhe que Naamã enfrentou na sua jornada e agora vai enfrentar no meio da sua caminhada. Deus agora vai observar os mínimos detalhes, os passos de Naamã durante a sua jornada. Só que aqui no capítulo de número 5, do livro de 2 Reis, nós observamos a preocupação de Deus para com a vida de Naamã. Naamã está tão focado naquilo que está ao seu redor, que ele até mesmo esquece de se preocupar com aquilo que estava ao lado de dentro. E Deus agora vai provar Naamã, só que ele vai mexer com aquilo que estava ao lado de dentro na vida de Naamã. Porque Naamã, ele não precisava ser provado com aquilo que estava ao lado de fora, porque todas as guerras que Naamã entrava, ele vencia com a força do nosso Deus. Naamã, ele pôde trazer para o seu país uma palavra chamada vitória. Todas as vezes que Naamã saía para guerrear, ele verdadeiramente voltava das guerras e o rei lhe perguntava dizendo, como que foi a guerra? E Naamã dizendo, a guerra foi travada, batalhamos, vencemos a guerra, mas perdemos alguns soldados em combate. Só que Naamã sempre trazia essa palavra chamada vitória para o rei, e o rei sempre se agradava daquilo que Naamã fazia durante a sua jornada, executava durante a sua jornada. O interessante é que este Naamã, vivenciando algumas histórias críticas e caóticas, ele sempre se mantinha sobre seus pés durante as guerras e durante o confronto com os seus inimigos. E o interessante é que Naamã vai viver agora uma grande adversidade na sua vida que ele nunca imaginou passar, porque o próprio Deus vai provar a vida de Naamã. Eu costumo dizer que quando Deus prova a vida do ser humano, o ser humano se sente sozinho, se sente incapaz. Só que toda provação que a gente vivencia diante dos olhos do Senhor, o Senhor sempre está conosco no meio das guerras, no meio das batalhas, no meio dos confrontos e no meio das adversidades. Naamã nunca esteve sozinho. Só que Deus precisava mostrar para Naamã algo que ele ainda não enxergava com seus próprios olhos. Deus precisava mostrar para Naamã
o que ele verdadeiramente tinha que enxergar. Naamã tinha que tirar o seu foco da preocupação daquilo que estava ao seu redor. E ele precisava se preocupar com aquilo que estava no interior da sua vida, que estava ao lado de dentro. Nós precisamos verdadeiramente conhecer os céus pelo lado de dentro. Porque conhecemos os céus e achamos que os céus é da forma que nós criamos na nossa mente, da forma que nós imaginamos na nossa mente. Mas Deus é aquele que mostra para o ser humano a forma que os céus é de verdade. Achamos que conhecemos Deus porque pregamos, achamos que conhecemos Deus porque cantamos, porque adoramos, porque glorificamos, porque exaltamos o seu nome, mas não conhecemos um terço ainda da sua grandeza, da sua glória, do seu poder, do seu resplendor. Então Deus é aquele que prova o ser humano para o ser humano começar de 100%, 10% conhecer os céus pelo lado de dentro. Então Deus agora vai provar Naamã. E qual é a provação que Deus vai liberar sobre a vida de Naamã? Primeiro, Deus vai mexer com a estrutura de Naamã. Deus agora, ele se manifesta, se levanta do seu trono e mexe com a estrutura de Naamã. Vai mexer com a estrutura dele para ele abrir os seus olhos espirituais e entender a realidade que ele precisa enxergar. Aí o texto vai dizer aqui, que Naamã agora vai receber sobre o seu corpo uma ferida, uma pequena ferida. No primeiro instante, olha a preocupação de Naamã. Naamã estava tão preocupado com aquilo que estava ao seu redor, que ele até mesmo não estava se importando com aquilo que apareceu sobre o seu corpo. Naamã poderia, no primeiro instante, consultar alguém e saber o que verdadeiramente ele carregava sobre o seu corpo. Porque o senhor está falando, pastor, que Deus vai mexer com Naamã pelo lado de dentro? Porque a ferida estava verdadeiramente pelo lado de dentro. O que tampava a ferida era a sua vestimenta, a sua armadura. Só Naamã e Deus sabia do que ele estava enfrentando. Só que eu costumo dizer que o ser humano nunca se preocupa com aquilo que é pequeno. As coisas pequenas, irmãos, um dia pode se tornar grande, causar uma catástrofe na vida do ser humano. Aquilo que é pequeno pode fazer o ser humano um dia chorar. Aquilo que é pequeno pode fazer o ser humano um dia parar. Pode fazer o ser humano estacionar, cair em pedras de tropeços, cair em precipícios da vida. Então aquilo que é pequeno pode se tornar grande. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Uma pequena ferida no corpo de Naamã. Agora essa pequena ferida toma conta no seu corpo por inteiro. Ela era pequena, se tornou grande. Naamã agora está debilitado, sem força. Mas o que Deus mais amava em Naamã era a sua bravura, a sua força de vontade, a sua dedicação. Olha só, Naamã está sofrendo noites e noites, noites sem dormir até mesmo, mas todos os dias ele se levantava, colocava a sua vestimenta, mesmo sangrando, mesmo ferido, ele colocava a sua vestimenta, a sua armadura, pegava a sua espada e seu escudo, ia para os confrontos da vida, para poder batalhar contra o inimigo. Aonde tinha guerra, Naamã vencia ela. Aonde tinha batalha, Naamã entrava no meio da batalha. E Deus sempre estava com Naamã. Só que o homem não consegue enxergar a grandeza de Deus sobre a vida dele. Ele não consegue assimilar que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e entra em todas as batalhas para fazer a gente vencer, para fazer a gente chegar aonde a gente queremos chegar. Eu sei que a luta é grande, tem muita gente que vivencia algumas lutas na vida, alguns problemas na vida,
algumas batalhas na vida e acha que a luta vai destruir, vai derrubar, mas no fim de todas as coisas nós percebemos que começamos a guerra mal, mas não terminamos ela mal. Glória! Começamos a batalha e achamos que vamos perder a batalha, mas Deus é aquele que quando entra na vida do ser humano, Ele entra de surpresa na vida do ser humano. Quando achamos que Deus não está nos vendo, quando achamos que o céu está trancado, quando achamos que tudo está em silêncio, é aí a hora que Deus chega na vida do ser humano. Minha mãezinha, saudosa Joana, sempre dizia: Alex, quando o céu se cala, não entre em desespero, não fique aflito, porque no meio do silêncio, Deus é aquele que sabe trabalhar. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado e diga assim: o meu Deus está trabalhando de uma forma tão especial que você nem imagina. Diga: ainda esse ano, não, diga de novo, ainda esse ano vai ter resposta dos céus para a tua vida. Quem pode adorar, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Tem resposta para a tua vida ainda esse ano. Tem resposta para a tua história ainda esse ano. Tem resposta para a sua caminhada ainda este ano. Olha o que Deus observou na vida de Naamã, pastor Edson. Deus olhou para Naamã e disse: eu nunca encontrei, são poucos que eu observo aqui dos céus como Naamã. Como assim? Naamã está ferido, mas ele se levanta para ir para a guerra. Naamã está ferido, mas ele se levanta para ir para o confronto. Naamã, alguém só um entendeu, vou falar de novo. Naamã está ferido, mas ele se levanta para vencer a batalha. Sabe o que eu quero dizer com isso? Mesmo ferido, mas você está batalhando. Mesmo ferido, mas você está na guerra. Mesmo ferido, mas você está nas pelejas. E tem uma coisa que a Bíblia sempre diz e você nunca percebeu, que Deus está falando através desse versículo. Esta peleja, você não tem que pelejar. Eu pelejarei por vós. Não, vou falar de novo para você dar glória. Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Pega na mão do seu irmão que está ao teu lado, está ficando bom, sacode e diga assim: a guerra nunca foi sua. Diga de novo: a guerra nunca foi sua. Diga: você nunca teve que pelejar, porque sempre o Senhor que peleja, e vós calareis. Está entendendo aí? O silêncio da sua vida é a voz de Deus para a tua caminhada. Enquanto você está em silêncio, Deus está trabalhando. Enquanto você está em silêncio, Deus está agindo. Enquanto você está em silêncio, Deus está entrando. Enquanto você está em silêncio, Deus está trabalhando. Levanta as mãos o mais alto que você puder. Porque enquanto a igreja está observando que tudo ao seu redor está em silêncio, eu estou ouvindo barulho de corrente caindo no chão. Oh, glória! Eu estou ouvindo barulho de muralha sendo despedaçada. Eu estou ouvindo barulho de algema sendo quebrada. Eu vou falar o vocabulário para você dar glória melhor, para você entender. Será que você pode dar glória? Eu vou falar o vocabulário, vamos lá. Sabe o que Deus está dizendo? No meio do silêncio eu quebro toda a neutralização. Alguém está pegando aqui? Deus está dizendo: eu estou quebrando toda a neutralização. Alguém está se sentindo neutralizado por causa da ferida. Alguém está se sentindo neutralizado por causa das dores. Alguém está se sentindo neutralizado por causa do sangramento. Só que Deus está dizendo: não se preocupa, porque a guerra é minha, a peleja é minha. Vou falar de novo.
Não se preocupa, porque eu sou o general que estou no meio da guerra, no meio do confronto, no meio da batalha. E Deus está dizendo: se prepara, porque toda ferramenta, vou falar de novo, toda ferramenta preparada contra a tua vida, preparada contra a tua casa, preparada contra a tua chamada, preparada contra a tua vida material, sentimental, conjugal. Vou falar de novo. Toda ferramenta preparada contra a tua vida espiritual, ela não vai prosperar. O diabo está pensando que por causa de você entrar numa guerra, em um confronto travado, você vai levantar a bandeira branca, como um sinal que vai desistir, vai parar, vai abandonar tudo. Engano dele. Deus está dizendo: o diabo vai cair do cavalo, a bruxa vai cair da vassoura, e ninguém vai entender o que está acontecendo na tua vida, porque essa guerra, se você pudesse ouvir, o meu Deus já está entrando no meio dela. Eu estou ouvindo os passos de alguém entrando no meio da guerra de alguém aqui, entrando no meio da guerra de alguém aqui, e Deus está dizendo: chega de chorar, chega de sofrer. Alguém está dizendo assim: eu estou a ponto de entrar dentro de um quarto escuro, eu estou a ponto de jogar tudo para o alto, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de pegar a minha credencial, entregar na mão do pastor Edson e dizer: para mim não dá mais. Deus está dizendo: acalma o seu coração, não entre em desespero, porque o que é seu, o diabo pode apontar, pode determinar, pode tentar tomar, mas o meu Deus está dizendo: eu não vou deixar o inimigo roubar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Levanta a mão aqui. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Sabe o que Deus está dizendo? O seu choro tem uma recompensa do céu. As tuas lágrimas têm uma recompensa do céu. As tuas agonias têm uma recompensa no céu. Você não vai entrar em depressão. Você não vai entrar em crise de ansiedade. Você não vai se trancar dentro do quarto. Deus está dizendo: se trancar dentro do quarto, eu vou bater na porta, vou entrar dentro deste quarto, vou acender uma luz no meio da escuridão. Quem está entendendo aqui? Levanta a mão, abre a boca, levanta a mãozinha aqui, levanta a mãozinha aqui, levanta a mãozinha aqui, levanta a mãozinha aqui. Eu vou deixar você dar glória aqui. Eu vou deixar você dar glória aqui. Quem tem glória, dá glória, isso. Quem tem aleluia, dá aleluia. Eu vim trazendo uma palavra rema para quem veio buscar essa palavra de verdade. E eu sei que o teu coração está aberto. E o meu Deus está dizendo: eu vim para falar contigo. Eu vim para te levantar. Eu vim para sarar as suas feridas. Calma, calma, não entre em desespero. Isso é só uma fase. Eu vou falar de novo. Olha para o teu irmão e diga assim: isso é só uma fase. Não, ele não entendeu. Vou falar de novo, repita comigo, diga assim: isso é só uma fase. Diga: vai passar. Diga: mas se você suportar. Se ele entendeu, ele vai dar a melhor glória que ele puder nessa casa. Fase. Toda fase na vida do ser humano tem um começo, tem um meio, e vai chegar o fim. Nós vivemos de fases diante da presença de Deus. Vivemos de fase diante dos confrontos que nós enfrentamos. Naamã está agora preocupado, e ele não consegue contar o que está se passando com ele no primeiro instante para ninguém. Sabe qual é o maior defeito, sonoplasta, pastores, do ser humano? É tudo que acontece com ele, ou acontece com nós, nós irmos para as redes sociais, divulgar a nossa vida para as pessoas que estão nos vendo.
pegar o nosso telefone e contar o nosso problema a quem não deve ouvir. Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado para quem você conta o teu segredo. Vou falar de novo. Cuidado para quem você desabafa. Porque tem muita gente que está ao nosso redor procurando ouvir alguma coisa para saber qual é a nossa fraqueza. Aonde está alojada a nossa fraqueza? Não conte o seu problema a qualquer pessoa. A melhor coisa é fazer o que a Bíblia nos ensina. Olha lá, entrar para dentro da nossa casa, entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta e derramar as nossas ansiedades na mão de quem pode resolver. Mas tem gente que gosta de divulgar a sua vida. Vai para os status do WhatsApp, dizendo: eu estou vivendo uma situação assim, 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 etc. Cuidado para quem você divulga. O diabo, ele não consegue saber o que está dentro de você. Mas se você divulgar, ele vai saber aonde está a tua fraqueza. Ele vai saber qual é a tua fraqueza, aonde ele pode agir. Então Naamã, no primeiro instante, ele guarda consigo próprio. Quem olha para Naamã, vê Naamã em pé, Naamã guerreando, batalhando, pelejando, Naamã entrando nos confrontos e vencendo as guerras. Mas como está Naamã ferido? Como está Naamã? Naamã está debilitado. Mas Naamã, ele aparenta uma postura de um soldado valente. Ele não demonstra a tua fraqueza aos seus superiores. Ele não demonstra a sua fraqueza aos seus soldados. Ele não demonstra a sua fraqueza a quem está ao seu redor, porque não vai resolver nada. Ele espera o tempo determinado. Por quê? Porque Naamã, ele não conhecia os céus verdadeiramente pelo lado de dentro, mas conhecia pelo lado de fora e sabia quem era Deus. É claro que verdadeiramente os céus está promovendo uma estratégia para Naamã vencer na vida. Ô glória! Olha para o teu irmão e diz assim: os céus está promovendo uma estratégia para você vencer na vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós vivenciamos algumas coisas que queremos colocar a culpa de quem está ao nosso lado. A nossa vontade é culpar. Nunca somos culpados de nada. Nunca somos culpados daquilo que nós executamos na nossa trajetória. Nunca somos culpados disso. Sempre o culpado é o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira. Sempre o culpado é um membro. Nunca somos nós. Aconteceu isso porque ele é culpado. Aconteceu isso porque ela é culpada. Mas sabemos que nós que promovemos tudo isso para que isso acontecesse. Nós temos que enxergar que nós falhamos. Nós temos que enxergar que nós temos uma fraqueza. Nós temos que enxergar que somos nós o culpado de tudo que acontece na nossa vida. Mas na nossa vida tudo é permissão de Deus, sim. É Deus que permite. Por quê? Porque Ele permite algumas coisas acontecer na vida do ser humano, para que o nome dEle seja glorificado. Levanta a mão aqui, quem está entendendo essa palavra. Levanta a mão aqui. Eu vou parar. Levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão. Agora com as suas mãos levantadas, coloca a mão no ombrinho do teu irmão que está ao teu lado. Isso. Dá uma sacudida e diga assim: posso profetizar? Diga: assuma os teus erros. Diga: assuma as tuas dificuldades. Não queira colocar os seus problemas como culpado nas costas de alguém. Diga: assuma os teus erros. Diga: se derrame aos pés do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou falho, sou pecador, mas corrija eu na sua presença.
cabeça. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Porque tem crente que é assim: eu vou sair da igreja porque fulano é culpado. Eu vou abandonar tudo porque o problema que está acontecendo aqui é o pastor, é a pastora, é o obreiro, é a obreira. Ei, deixa eu falar uma coisa: se eu fosse você, fazia ao contrário. O que eu for fazer, mesmo ferido? Ah, meu Deus, arrasta a manga da sua camisa e vai para cima do problema. Tá difícil, mas eu vou ajudar o pastor, vou ajudar a pastora, vou ajudar os obreiros, vou ajudar a igreja. O trabalho vai crescer, o trabalho vai... porque a vontade do diabo é que aconteça uma discórdia dentro da... Epa, meu Deus do céu, é que aconteça uma discórdia dentro da igreja, é que a igreja feche, é que a igreja aconteça algumas coisas, embaraça a vida do ser humano, embaraça a vida dos irmãos. Só que o meu Deus me trouxe aqui para dizer para você que o sangue dele está sendo derramado nessa casa. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. O sangue dele está sendo derramado nessa casa. Olha a maior revelação descendo na palavra aí. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Sabe que Deus está dizendo? A partir de hoje, mesmo ferido, mas levanta a sua cabeça, vai para a guerra, vai para o confronto, vai para as dificuldades da vida, porque Deus vai entrar contigo na guerra. Quem pode adorar, levanta a mão, abre a boca. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto aqui. Tem glória aqui? Epacalanjorasi. Tem glória ali? Tem glória aqui no altar? Tem glória ali? Tem glória ali? Tem uma coisa que o diabo não entende e nunca vai entender. E o que é, pastor Alex? Vou falar aqui agora. É crente ferido na luta, na prova, mas está adorando, está glorificando, está enaltecendo. O diabo fica dizendo: eu não entendi nada. Era para ter caído, era para ter morrido, era para ter desfalecido, mas está adorando, está glorificando. O que está acontecendo era para ter se calado, mas está abrindo a boca para adorar. A maior ferramenta o ser humano tem na vida é a adoração. Se eu fosse você, eu metralhava Satanás. Levanta a mão quem vem para dar glória. Levanta a mão. Eu não vou dar glória porque a igreja está vazia. Eu não vou dar glória porque é fulano que cantou. Eu não vou dar glória porque é fulano que está pregando. Eu não vou dar glória porque é ciclano que está profetizando. Eu não vou dar glória. Para com isso. Abre o coração. A igreja é de Jesus. O céu está aberto. Ele está dizendo: abre o coração, tira essa preocupação e adora. Olha aqui para mim. Um exemplo de vida Naamã. Como? De vida. É Naamã. Ferido na guerra. Aí quando a gente levamos a vida que Naamã leva, se comparamos como Naamã, olha o que acontece. Deus olha para Naamã e diz: Naamã, gostei de você. Tinha tudo para parar, mas não parou. Tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Mesmo nas percas da vida, mesmo nas dificuldades da vida, mesmo nos levantes da vida, as calúnias, tinha tudo para parar, mas não parou. Naamã, eu vou entregar para você o que você precisa. Não é dentro da sua casa. Na realidade, você vai receber
aonde eu vou te entregar e vai levar para dentro da sua casa. Mas o que eu tenho para te entregar não é na rua onde você mora. O que eu tenho para te entregar é no meio da guerra. Eu não quero falar de mergulho de Naamã, vem cá. Naamã se prepara para ir para a batalha. Vence a guerra. Só que sobra-se uma menina. Naamã pega a menina como escrava. Repita comigo, como escrava. Tá fraco? Diga escrava. Para gravar melhor, diga escrava. Pega a menina como escrava. Ele poderia dizer para os seus soldados, leva para você. Que Naamã não precisa disso. Mas ele sentiu de pegar aquela menina e levar para sua casa. Agora eu quero que você abra o seu coração para receber. Naamã pega a menina e leva para dentro da sua. Ele leva uma bobinho. Naamã. Bobinho. Deus olhou para Naamã e disse assim: Naamã, o que eu coloquei nas tuas mãos para você é uma escrava. Mas o que eu coloquei nas tuas mãos para mim se chama milagre. Naamã leva para dentro da sua casa o milagre e não sabe. Mas quem está dentro da casa de Naamã? O que é que Naamã levou verdadeiramente? A menina está representando o pensamento de Deus. Se você não der glória, eu paro. A menina está representando agora os olhos de Deus, o ouvir de Deus e a boca de Deus. Por quê? Dentro da casa, varão, dentro da casa, a menina está pensando, porque Deus faz ela pensar. A menina está vendo, porque Deus faz ela ver. A menina está ouvindo, porque Deus faz ela ouvir. Meu Deus, isso aqui é forte. Desceu aqui agora. Ó, dentro da casa, Deus faz ela pensar, Deus faz ela ver, Deus faz ela ouvir. Só que Deus quer falar, mas não é hora de falar. Porque existe hora para falar e existe hora para ficar em silêncio. Por enquanto Deus está em silêncio. Por quê? Primeiro Deus quer pensar. Lá vai a menina. Agora Deus faz ela ouvir. Todas as noites Naamã chorando e gritando de dor. Pegou essa aí? E agora Deus faz a menina ver. Só que agora chegou a hora de falar. Deus toma a boca da menina. Eu nunca vi uma escrava ter autonomia dentro de uma casa ou em algum lugar para poder falar. Escravo é escravo. Escravo só fala se alguém, que é o seu dono, liberar para falar. Só que a menina abre a boca. E a senhora poderia dizer assim, ó, você não tem autoridade para nada aqui. A menina percebeu que Naamã estava leproso, carregava uma lepra. E leproso naquela época tinha que ficar num lugar separado e carregando uma marca sobre a sua mão para todo mundo saber que ele é leproso. Naamã estava a ponto de perder a sua patente. Naamã estava a ponto de perder a sua autoridade. Naamã estava a ponto de entregar os pontos da sua vida. Quem não queria assumir o lugar de Naamã, esperando o momento certo para Naamã cair e assumir o lugar? Só que Deus entra dentro da casa de Naamã. Não, vou falar de novo. Deus entra dentro da casa de Naamã.
Porque Deus resolveu entrar dentro da casa de Naamã? Porque Deus resolveu colocar na mão de Naamã o que Naamã precisava? Porque Deus viu que Naamã, mesmo ferido, mas ele estava na guerra e na batalha. Olha para o teu irmão e diga assim: hoje, diga, ainda hoje, tu vai levar para dentro da sua casa. Não, de novo, diga, tu vai levar para dentro da sua casa o milagre. Levanta a mão aqui para adorar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou deixar você glorificar, vou deixar você glorificar, vou deixar você glorificar. Deus está colocando nas tuas mãos o que você veio buscar aqui nessa noite. Talvez tu saiu da tua casa machucado, cansado, desanimado, sem força, sem ânimo, sem possibilidade nenhuma de estar aqui, mas Deus te trouxe nessa quinta-feira profética para dizer para você: eu estou colocando nas tuas mãos o que você precisa, e tu vai levar para dentro da sua casa. Mas o que é que eu preciso? Deus olha para aquela mulher dentro da casa, a senhora, isso, a mulher de Naamã, dizendo: oh, minha senhora, se tu soubesse do profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Levanta a mão aqui para dar glória. Levanta a mão aqui para dar glória. Eu vou deixar você glorificar por um minuto aqui. Só quem pode adorar ele aqui nessa casa. Só quem pode adorar, só quem pode glorificar. Só quem pode adorar, só quem pode glorificar. Só quem pode adorar, só quem pode glorificar. Eu vou deixar você glorificar por um minuto, porque dentro da casa tem que ter algum barulho, porque o diabo tem que ver que você não está sozinha, você não está sozinho, a guerra não é sua, a guerra é dele. Ele está dizendo: eu estou quebrando o arco, estou cortando a lança, estou jogando os carros no fogo. Aquietai-vos, e saberás que eu sou Deus. Levanta a mão aqui para adorar. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão aqui. Profeta, olha aqui para mim. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Vem aqui, no meio da igreja. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Enquanto eu prego aqui, Deus está dizendo: esse ano é tempo novo na sua vida. Deus está fazendo um reboliço tão grande na tua história que você nem imagina. É tempo de virada. Vou falar de novo, é tempo de virada. Sabe o que Deus está dizendo? Diga para Ele que eu sou Deus sobre todas as coisas e faço aquilo que Ele não pode fazer. Vou falar de novo, e faço aquilo que Ele não pode fazer. Quando eu olho para você, eu vejo nas tuas mãos o nome assim, Marcos. Quem é Marcos? Marcos, é isso? Sabe o que Deus está dizendo? Tu foi um grande homem de Deus. Tu foi alguém muito especial para esse Marcos. E o coração dele, bondoso, coração dele de alegria, ele, se tivesse na terra, teria muita gratidão, porque ele considerava você como irmão de verdade. Sabe que Deus está dizendo assim? Diga para ele que eu sou Deus que faço o que ele não pode fazer no meio das percas. Não, levanta a mão para dar glória, igreja. Faço o que ele não pode fazer no meio das percas da vida. Porque quando você saiu do ventre da dona Zilda, levanta a mão aqui para dar glória. Levanta a mão aqui para dar glória. Deus escolheu você para uma obra de espanto na terra. Vou falar de novo. Deus escolheu você para uma obra de espanto na terra.
Aí Deus está dizendo, diga para ele que eu sou Deus sobre todas as coisas e faço aquilo que ele não pode fazer. Enquanto a igreja levanta a mão para dar glória, levanta a mão para dar glória, Deus está dizendo assim, avisa para ele que através da oração dele, eu estou visitando o rapaz por nome de Kleber. Epa, catacato, que fácia. Levanta a mão aqui para dar glória, levanta a mão para dar glória, levanta a mão aqui para dar glória. E Deus está dizendo, eu estou entrando no controle de todas as coisas. Se a igreja der glória, fica melhor. Se a igreja der glória, fica melhor, fica melhor, fica melhor, fica melhor. Fica melhor, fica melhor. Eu vou deixar a igreja dar glória por um minuto, porque eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrado na vida dele agora. Isso. Eu vou deixar a igreja dar glória, porque eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrado na vida dele agora. Levanta a mão e glorifica por um minuto a igreja. Por um minuto a igreja. Por um minuto a igreja. Eu vou deixar a igreja glorificar. Eu vou deixar a igreja glorificar. Porque enquanto ele recebe, a igreja glorifica. Vai. Toda obra de espanto está sendo quebrada hoje. E Deus está dizendo, eu estou te levantando, estou te capacitando para uma nova história diante da minha presença. Quem pode adorar, abra a boca, glorifica. Varão, dá um abraço desse guerreiro para mim. Abraça ele. Abraça ele, abraça ele, abraça de verdade, abraça ele. Abraça ele. Porque enquanto você está abraçando ele, parece que eu estou vendo ele abraçando uma moça por nome de Justina. Levanta a mão aqui para dar glória, levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Quem pode dar glória, quem pode glorificar, quem pode enaltecer, quem pode, levanta a mão. Abra a boca para dar glória, se você veio para dar glória aqui. Essa luta que você está enfrentando, Deus está dizendo que está entrando no meio dela. Essa guerra que você está enfrentando, Deus está entrando no meio dela. Há um vazio dentro do seu coração. O coração está vazio. Só que Deus está dizendo assim, eu vi você chorando quando ninguém viu. Tu colocou nas minhas mãos. Eita, meu Deus. E Deus está dizendo, eu estou resolvendo tudo, fica tranquila. Eu estou abrindo a janela dos céus. A minha glória está descendo sobre a tua vida. Aquilo que está embaraçado, eu vou desembaraçar. Aquilo que parece que está apagado, Deus está dizendo, eu estou começando uma nova história. Epa, levanta a mão aqui. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Prepara o seu culto de ação de graça. Porque Deus vai promover sobre a tua vida. Tu saberás que Deus é Deus. Tu saberás que o Senhor é Senhor. Tu saberás que Ele está no controle de todas as coisas. Tu está sem chão, tu está sem direção. Tu está aqui a pulso. Epa, vou falar. Me cala-se. Se tu pudesse, tu ficava na tua casa. Se tu pudesse, tu ficava lá. Mas dentro de você, quando você pensa de não estar aqui, grita dentro de você uma voz dizendo, vai, porque eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Epa, pastora, dá um abraço nela ali. Porque quando a senhora abraça ela, Deus vai renovar as forças dela agora. Levanta a mão aqui para dar glória. Levanta a mão aqui para dar glória. Levanta a mão aqui para dar glória. Eu vou deixar a igreja adorar por um minuto, Eu vou deixar a igreja adorar. Eu vou largar o microfone. Eu quero que você adore por um minuto aqui. Eu vou deixar você adorar. Vou deixar você adorar.
Vou deixar você adorar. Eu estou vendo um documento nas tuas mãos. Com o final da documentação 261. Deus me disse que esse final dessa numeração é um documento que todo mundo usa. 261. Deus está dizendo, estou colocando nas tuas mãos um documento. Esse documento vai vir assinado pelos céus. Deus está dizendo, se prepara para ter surpresa. Toda a família Nunes vai saber o Deus que eu sou sobre a tua vida. Levanta a mão aqui para dar glória aqui. Levanta a mão aqui para dar glória. Levanta a mão aqui para dar glória. O documento de Deus vai ser uma grande providência para a tua vida. Se prepare para receber uma grande providência. Deus vai surpreender você, toda a tua casa e sua família. Deus vai surpreender de uma forma especial. Deus é aquele que está no controle. Ele está dizendo, diga a Ele que eu sou Deus que faço o que Ele não pode fazer e entro onde Ele não pode entrar. Levanta a mão aqui para dar glória. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Levanta a mão aqui, levanta a mão aqui. Tu tem algum documento seu aí? Documento? Não tem nenhum documento? Mas você sabe essa numeração qual é? Não? Final desse número? Não sabe? Nenhum documento você tem? Você ia pular de alegria aqui agora. Meu Deus do céu. Mas tu vai, grava esse número, 261 final, tá? Levanta a mão para dar glória aqui. Levanta a mão. Vem aqui, varão, dá um abraço nele aqui. Dá um abraço, dá um abraço. Dá um abraço. Porque quando esse rapaz receber a bênção, tu vai comer picanha na casa dele. Levanta a mão para dar glória aqui. Levanta a mão quem veio para dar glória. Quem veio para glorificar, quem veio para enaltecer. Levanta a mão aqui. Levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão. Marcou aí, pastor? Marcou aí 261? Isso, marca porque eu gosto disso. Levanta a mão e abre a boca para adorar. Se coloque sobre os seus pés. Se coloca aí. Se coloca. Ô moça, Deus está te dando um grande livramento. Vou falar só uma vez. Deus está te dando um grande livramento. Eu vi com os meus olhos um carro todo preto, com os vidros lacrados. 3 pessoas descendo do carro e tentando te sequestrar. Só que o anjo de Deus apareceu. O anjo de Deus apareceu e disse, ninguém toca na minha filha. Tem hora que você tem que falar, Deus, eu sou tão falha. Eu sou tão falha. Mas o Senhor ainda, Ele consegue ouvir a tua oração. Deus está dizendo assim, diga para ela que ninguém vai tocar nela. Diga para ela que ninguém vai tocar na vida dela. Diga para ela que eu cuido dela através da oração de alguém. Manto nehemá se chorefa. Deus está dizendo assim, minha filha, eu estou com tanta saudade de você na minha presença. Deus está dizendo, eu te escolhi para ser um vaso na minha presença. O diabo está tentando investir contra a tua vida, mas o meu Deus está dizendo, todo investimento sobre a tua vida vai cair por terra e o meu nome vai ser glorificado. Eu trabalho na tua vida espiritual, sentimental. Eu trabalho na tua vida material. Estou tirando um vazio que está dentro do teu coração e você não entende por que esse vazio. E tu sabe disso.
Estou arrancando este vazio agora, e meu nome vai ser glorificado. Eu queria uma irmã de fogo que viesse aqui agora. Cadê uma obreira? Uma obreira que viesse aqui rápido aqui, uma obreira que viesse aqui. Já chegou. Abraça ela aí, porque enquanto você abraça ela aí, o meu Deus está dizendo: estou jogando por terra toda a maldição. O diabo não vai tocar nela, o diabo não vai tocar na vida dela. E Deus está dizendo: esse ano será ano de surpresa sobre a vida dela. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto aqui nessa casa. Coloca a mão no seu coração aí. Coloca aí, coloca aí. Isso, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha. Vem cá, varão, vem cá, porque eu gosto da prova. Eu gosto da prova. Eu gosto da prova. Irmão, qual é o número que eu falei? 261. Levanta a mão para dar glória para Jesus aí. Levanta a mão para dar glória para Jesus. É documento do quê? Habilitação. É o quê? Final do número de habilitação. Levanta a mão para dar glória aqui. Levanta a mão para dar glória aqui. Levanta a mão para dar glória aqui. Se ele está recebendo essa benção, levanta a mão para dar glória, igreja. Isso, levanta a mão para dar glória. Se prepara, porque Deus vai fazer algo especial. Levanta a mão aqui para dar glória para Jesus. Canta comigo, fecha seus olhos, coloca a mão no coração. Ele é o meu descanso. Em